Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom estar aqui hoje. É sempre um privilégio poder estarmos na casa do Senhor e junto com os irmãos, com todo mundo, para a gente poder glorificar o Senhor, adorar o Senhor. Eu gostei muito da música, sempre cantamos aqui. Deus é fiel, Deus é bom em todo tempo e realmente nós vemos em tudo essa fidelidade de Deus. Então, bem-vindo hoje de manhã aqui na casa de Deus para adorar o Senhor. E aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais, que estão na sua casa, assistindo online, bem-vindo aí ao culto. Deus abençoe você com a sua família, na sua casa. Os que estão assistindo agora, os que vão assistir depois, Deus abençoe você em todo o tempo. Nós entramos numa nova série, e o nome da série é Independência ou Morte. E na verdade nós queremos falar sobre essa dependência de Deus para a proclamação do Evangelho, na proclamação do Evangelho. E hoje o nosso tema que vamos discorrer vai falar um pouco sobre Jonas e Nínive. A história de Jonas que você já conhece, tão explicada e tão falada desde quando nós somos crianças aí na escola bíblica. Todo mundo, toda criança na escola bíblica ouviu falar do Jonas, Todo mundo sabe a história do Jonas. E é sobre ele que nós vamos conversar um pouco aqui nessa manhã, tá? Eu preciso começar dizendo que o livro de Jonas é um livro, há algumas controvérsias entre muitos teólogos sobre o livro de Jonas, porque muitos liberais costumam dizer que o livro de Jonas é apenas uma ficção e que Jonas não teria existido. Jonas é um personagem fictício que nos traz boas lições, mas, no entanto, Jonas não teria sido um fato real, histórico. E quando você ouve isso, parece que isso balança seu coração, dizendo, puxa vida, acreditei tanto, Quando a professora da escola bíblica me contava, e quando disseram que Jonas caiu lá e o peixe engoliu Jonas em 3 dias, e agora alguém está dizendo que nada disso era verdade, era só uma história, era só uma ficção. Mas, na verdade, é que isso são o que os estudiosos dizem e o que a Bíblia contradiz esses caras. Porque eles estudam histórias por histórias, teologia por teologia, Então são teólogos, diria, não cristãos, teólogos que são apenas teólogos liberais. Mas nós vamos encontrar respostas bíblicas, afirmativas bíblicas, dizendo que Jonas foi sim um personagem real da história. Jonas foi sim um homem, um profeta de Deus, que teve nesse mundo, que realmente profetizou no ano aproximadamente 760 anos antes de Cristo. Jonas estava profetizando de fato real. Nós encontramos no livro de 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25, nós vamos encontrar um relato de que Jonas, ele profetizava no reinado de Jeroboão. Então Jeroboão era rei de Israel nessa época, e Jonas profetizava nesse reinado de Jeroboão. Então é um fato histórico de que Jonas, de fato, foi um homem, um profeta de Deus. E depois disso, nós temos também uma outra referência bíblica, e essa eu vou ler com você, está em Mateus, no capítulo 12, versículo 39 a 41. Jesus, ele usa o exemplo de Jonas ele quer explicar sobre a sua morte e ressurreição, então ele usa o exemplo do profeta Jonas. E ele diz o seguinte, olha, Mateus 12, 39 diz assim, então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa, adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E aí ele diz assim, pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a
levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então, quando alguém diz, não, Jonas não existiu, Jonas é só uma ficção, mas o próprio Jesus está dizendo, Jonas existiu. E se de fato o livro de Jonas é apenas uma ficção, então Jesus talvez estaria aqui faltando com a verdade. Mas como Jesus, ele é a própria verdade, ele não faltaria com a verdade, e ele está dizendo, olha, Jonas existiu, e eu não tenho nenhum outro sinal para dar para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. E o sinal do profeta Jonas é, Jonas foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e assim convém que eu, filho do homem, passe 3 dias e 3 noites no coração da terra, no seio da terra. E assim como o peixe depois vomita Jonas em terra firme, a terra também faz com que Jesus saia. A pedra se move, Jesus sai do túmulo. E Jesus usa esse exemplo de Jonas. Então, Jonas não poderia jamais ser alguém somente fictício. Eu quero tranquilizar você, e se você escutar isso por aí, você já sabe de que Jonas é um fato real. Esse livro da Bíblia é uma história real. Jonas é um profeta de Deus que existiu por essa época, em volta de 760 antes de Cristo, profetizando a palavra de Deus. Bom, Nínive é uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes. É isso que o texto bíblico vai dizer, que Nínive era uma cidade que na época possuía aproximadamente 120 mil habitantes. Nínive era a capital da Síria, e a Síria era um dos maiores inimigos de Israel. E estava localizada aproximadamente a 800 quilômetros da Palestina. Outros comentaristas vão dizer que Nínive poderia talvez ter não só 120 mil habitantes, mas que Nínive talvez tivesse aproximadamente 600 mil habitantes. Embora o texto bíblico está dizendo que Nínive teria 120 mil habitantes, mas o texto vai dizer que é 120 mil pessoas que não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Então isso deixa uma deixa aí para que outros os estudiosos pensem então, poxa, ele estava falando de crianças e não estava falando não contou as pessoas adultas. Bom, mas nós vamos ficar com o texto, porque o texto está dizendo 120 mil pessoas. Se tinha mais, ok, mas vamos aqui pelo texto, ok? Então, Nínive, aproximadamente 120 mil habitantes, capital da Síria, e ficava localizada a cerca de 800 quilômetros da Palestina. Mas Jonas, na história, você vai ver que ele resolve fugir para Tarsis. Ele desce a Jope, que era um porto, e ele pega um navio e agora vai para Tarsis. E quem era Tarsis? Era uma cidade ao sul da Espanha, aproximadamente 3.200 quilômetros a oeste da Palestina. Então, sendo considerada por alguns comentaristas o ponto mais distante do mundo navegável até então. Ou seja, Jonas, ele resolve, em vez de ir para Nínive, onde Deus havia dito que ele fosse, ele agora resolve pegar um caminho oposto, ele pega exatamente numa direção oposta, e ele resolve então, decididamente, pegar um navio para ir 3.200 quilômetros de distância para um lugar onde seria um ponto mais longe da terra, na época de populações, ou seja, onde as navegações conseguiriam chegar. Em outras palavras, Jonas realmente resolveu fugir, e ele falou, se eu quero fugir, então eu vou fugir para o fim do mundo, onde de lá para lá já não tem mais nada, já ninguém consegue andar para lá. E Jonas, então, ele resolve tomar essa decisão. Mas a Bíblia é tão clara. Em Salmo 139, que você conhece, a Bíblia vai falar que ninguém consegue se esconder da presença de Deus. Ninguém se esconde de Deus. E Jonas, embora tenha desejado ir para o fim do mundo, Jonas não conseguiu se esconder de Deus.
o salmista diz assim, para onde poderei? Salmo 139, 7, se você quiser acompanhar, diz assim, para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Isso o salmista dizendo. Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mas ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse, as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Esse é o salmista dizendo, olha, por mais que você tente se esconder, por mais que você tente fugir, não tem lugar que Deus não consiga te ver, que Deus não consiga te encontrar, que Deus não consiga impactar você, não tem lugar. Bom, mas por que isso? Ora, Deus o Criador do grande universo, Deus o sustentador do universo, Ele é o arquiteto do universo. Não há nada nesse mundo, no universo inteiro, não há nada que Deus não saiba, que Deus não conheça. A Bíblia diz que todo o universo é sustentado pelas mãos de Deus. Então, não há nada no universo que seja desconhecido pelo próprio Deus, o Criador. Tendo falado isso até aqui, eu gostaria que nós pudéssemos ler então o livro de Jonas. E nós leremos o livro todo, ok? Se você não tem costume de acompanhar a Bíblia numa sequência, hoje você vai ler um livro todo, né? Você vai poder dizer, eu já li um livro todinho da Bíblia. Vamos lá? Deixa eu colocar meu óculos, porque a idade passa para todo mundo. Olha só. Abra aí sua Bíblia em Jonas no capítulo 1. Eu acho que já está projetado. Jonas no capítulo 1 diz assim, no capítulo 1, Jonas foge de Deus. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Eu gostaria que nós pudéssemos ir lendo, você pudesse ler assim, com muita atenção, com muita reverência, porque eu entendo que a palavra de Deus é uma palavra suprema. A palavra de Deus, ela está acima da pregação do pregador. Ah, tá, ela está pedindo para colocar a mesma versão. A versão é NVT. Não sei se você encontrou aí. Olha só. Então, gostaria que você pudesse ler com muita reverência, entendendo que a palavra de Deus é suprema, tá? Eu vou começar de novo. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronta-te e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamaram aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu a falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Disse. Levanta-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido aos deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado.
porque essa terrível tempestade sobreveio a nós, perguntaram: quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas havia lhe contado que estava fugindo do Senhor. Por que você fez uma coisa dessa? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é por minha culpa. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviastes essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, e ao mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifícios e afirmaram o compromisso de servi-lo. Até os marinheiros se converteram. Então, e o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Vamos para o capítulo 2. Agora no capítulo 2, Jonas dentro do peixe. Ele clama ao Senhor, ele faz uma oração, um clamor. A oração de Jonas. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, é o lugar que ele classifica, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. Vai vendo aí. O 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive. Uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se encobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos
e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Essa é a misericórdia de Deus. Agora, no capítulo 4, Jonas fica irado e revoltado porque Deus salvou Nínive. A ira de Jonas por causa da misericórdia do Senhor. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira a minha vida, Senhor. Ele pede para morrer. Para mim, é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até ao lugar a leste de Nínive, construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que acontecia com a cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele se sentisse tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar muitos animais. Acaso não devo eu ter compaixão dessa grande cidade? E agora termina o livro. E você leu um livro todo. Meu irmão, Jonas é um profeta talvez muito diferente dos outros e quem sabe diferente de nós. Porque a grande alegria de alguém que está pregando a palavra de Deus é desejar que as pessoas se convertam e se alegrar com a conversão das pessoas. E em todos na Bíblia você vê que os homens de Deus, os profetas, pregavam a palavra e se alegravam, celebravam com a conversão do povo. E nós hoje celebramos quando alguém aceita Cristo. E a Bíblia diz que quando alguém aceita Jesus, há uma festa no céu. Os anjos celebram no céu quando alguém aceita a palavra. Mas Jonas, de modo diferente, ele se encontra agora irado porque ele pregou e porque as pessoas aceitaram. O povo se converteu e isso deixou Jonas muito irado. Bom, mas o que acontece então com esse pregador? Na verdade, nós paramos para pensar, talvez Jonas, ele tenha tentado fugir no início para não ir a essa cidade, por uma questão talvez de medo, porque a Síria era um dos principais inimigos de Israel da época. O povo de Nínive era um povo totalmente violento, o povo de Nínive era um povo cruel, e Jonas temia tudo isso. E também porque tinha esse senso de inimigos. Os assírios eram então inimigos de Israel. E agora Deus fala com Jonas para que vá pregar ao seu inimigo. E Jonas precisa pregar aos seus inimigos. Palmeirense pregando para o corintiano. Deus precisa. E Jonas precisa se converter. Deus precisa converter o coração de Jonas a isso. E Jonas, então, ele se entristece, fica triste,
porque os seus inimigos agora estão todos se convertendo. E é um fato importante pensar também que Nínive era uma nação, né, a Síria, Nínive a capital, era uma nação gentia. E na verdade havia um entendimento de que Deus era o Deus dos judeus e não Deus dos gentios. Então Jonas também não quer repartir esse Deus. Deus é o Deus dos judeus, é o Deus de Israel, é o nosso Deus e não o Deus de Nínive, Deus da Síria, que por ora violenta, por ora inimiga número 1 de Israel. Mas Deus disse para Jonas: vá a Nínive, prega para Nínive. E por que prega para Nínive? Porque nos primeiros versículos do capítulo 1, a gente vai encontrar que ele disse: eu tenho visto a maldade, eu tenho visto a malícia de Nínive, eu tenho visto toda a crueldade desta cidade, e agora eu escolho você, te dou a mensagem, diz: vá até lá e pregue o arrependimento. Na verdade, quando nós lemos esse livro, quando criança, nós nos encantamos com essa história de que Jonas foi engolido por um peixe. Nós achamos então que Jonas é o principal personagem desse livro, ou nós achamos que o grande peixe fosse o principal personagem do livro, porque transportou Jonas no ventre durante 3 dias e 3 noites. Mas depois nós entendemos que o principal personagem desse livro é o próprio Deus, pela tamanha misericórdia dele, pensando na crueldade, na maldade de Nínive, do povo de Nínive. E Deus, por tão grande amor, tão grande misericórdia, ele levanta o profeta e diz: vai até Nínive e anuncia o arrependimento. Anuncia para Nínive que se eles não se arrependerem, serão destruídos em 40 dias. E Jonas se sente enciumado. Nínive parece não ter direito da misericórdia de Deus. Nínive não tem direito de ser alcançada pela graça, porque Nínive é uma inimiga número 1. Eu não sei se isso te faz pensar em alguma coisa, mas talvez, quantas vezes também nós recolhemos algo de bom para nós e pensamos: eu posso repartir com todo mundo, mas para aquele lá, não. Aquele não, porque aquele me fere, porque aquele fala mal de mim, porque aquele anda falando que não deve, porque aquele me olha desse jeito, com ele não. E Jonas estava assim. Por isso, no final das contas, ele deseja morrer. Bom, um ponto que chama a atenção nos primeiros versículos desse livro é: veio a palavra do Senhor a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, como um grande profeta. E quantas vezes também, por vezes, a palavra de Deus, ela vem a nós. A palavra do Senhor, ela vem até nós. E Deus está dizendo: olha, vá e anuncie a minha palavra, como ele disse para Jonas. Vá e anuncia a palavra. E Jonas resolveu fugir da presença de Deus. E assim também nós, às vezes, fugimos da presença de Deus. E quantas vezes o Espírito Santo trouxe a você uma palavra, trouxe a mim uma palavra, e você resolveu falar: não, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou falar, eu acho que não deve ser assim, e enfim, eu não vou dizer isso. E Jonas, ele não tinha essas dúvidas, ele estava entendendo que era Deus, mas ele decididamente disse: eu não vou, aí eu não vou me meter, eu não vou. E a palavra de Deus vem até Jonas. Tudo bem, não tem problema, desligou tudo. Mas querido, como eu estava dizendo, a palavra de Deus vem a Jonas, e Jonas então resolve fugir da presença de Deus. Na verdade, quantas vezes também nós fugimos. Agora, fugir da presença de Deus, para Jonas, teve algumas consequências. E quais foram elas? Uma das consequências de fugir da presença de Deus é que Jonas entra numa embarcação e agora vem uma grande tempestade. E a Bíblia diz que a tempestade foi promovida pelo próprio Deus. Deus promove uma tempestade justamente para falar com Jonas, para balançar Jonas, e por amor a Jonas, por amor a Nínive, Deus promove uma grande tempestade.
E o vento começa a bater então no barco, e enfim, todo mundo com medo, parece que o barco vai afundar agora, e os marinheiros começaram a então jogar toda a carga que estava no barco, eles começaram a jogar essa carga para que esvaziasse o barco, fique mais leve, para não ter danos piores, e de repente os marinheiros começaram a clamar os seus deuses, e eles começam a clamar, e desesperado, clamando os seus deuses, e de repente, então, o capitão do navio vai até o porão, e quem ele encontra lá? Jonas, que está dormindo. Jonas dormindo no porão. E o capitão diz assim, mas Jonas, não estou entendendo você? Nós estamos todos aqui desesperados, a tempestade soprando, o vento soprando, estamos prontos a morrer, e você está dormindo. E nós vemos então, agora os valores invertidos. O homem de Deus que portava a mensagem de Deus, capaz de salvar Nínive, capaz de salvar mais de 120 mil pessoas, estava com Jonas, a palavra de Deus, e Jonas está no porão do navio dormindo, e o capitão do navio, incrédulo, agora precisa repreender o profeta. E ele chega e diz, olha, como assim, você está dormindo? E tudo isso acontecendo, faça-me um favor, quem é você? E ele diz, eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus vivo e tal, e eu estou aqui fugindo da presença. Então clame o seu Deus para ver se ele faz, de repente ele resolva fazer alguma coisa por nós. E a Bíblia diz que ali eles clamaram e eles lançaram sorte, enfim, e realmente tudo caiu sobre Jonas, descobre que Jonas é o culpado. Mas o que me chama a atenção nesse ponto é o sono de Jonas lá no porão. Jonas que estava portando a palavra de Deus, capaz de mudar a realidade de uma situação, de uma nação inteira, capaz de transformar a vida de Nínive, e ele estava portando essa palavra, mas agora Jonas está dormindo um sono da irresponsabilidade, dormindo um sono da indiferença, um sono talvez, sei lá, eu quero me desconectar, como se fosse assim, desliga o Wi-Fi, fica offline. Não quero saber essa história, eu não quero saber de Nínive, eu não quero ir até Nínive, mas a palavra está comigo, mas eu não quero saber, prefiro fugir para o último lugar do mundo, mas eu não quero saber dessa história. Sabe, irmão, quantas vezes alguns de nós passamos por situações difíceis na vida, e nós portamos a palavra de Deus, e de repente a gente tenta se esconder do Senhor, e vamos para um lugar onde parece que está tudo escondido, talvez lá no porão, onde ninguém vai nos incomodar, e a gente arruma um cantinho para ficar escondido, dizendo, eu não quero mais saber. E alguém liga para você e diz, está fazendo devocional, e você fala, eu não quero saber. E outro diz, irmão, posso visitar você? Cara, não quero receber ninguém na minha casa. Eu não quero saber mais. E nós passamos por situações assim na nossa vida. E Jonas estava mais ou menos nesse estilo, pensando, olha, eu não quero mais saber, eu estou me desconectado. E ele resolve dormir, um sono profundo. Mas, para surpresa dele, lançaram sorte, era um costume da época lançar sorte, lançaram sorte, a sorte caiu sobre ele, e agora então perguntam para ele, o que devemos fazer com você? E ele diz, olha, vocês podem me lançar no mar, porque a culpa sou eu, a culpa é minha, vocês podem me lançar no mar. Quando lançaram Jonas no mar, de repente acontece um grande milagre. E qual é o milagre? A tempestade cessou imediatamente, e os homens que ali estavam creram no Senhor, e porque eles eram incrédulos, clamavam seus deuses, mas agora eles creem no Deus de Jonas e oferecem sacrifício ao Deus de Jonas pelo tamanho livramento que eles tiveram naquele momento. O barco não afunda, a tempestade cessou, e Deus mostra o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia também para com os marinheiros. Por isso que eu disse que o personagem principal dessa história é o próprio Deus com a sua misericórdia. E Deus tem misericórdia e naquele momento salva o próprio marinheiro. Mas e Jonas? Deus providencia rapidamente um grande peixe que engole Jonas. Também uma providência de Deus. O peixe engole Jonas e Deus protege, Deus cuida de Jonas. Embora
Jonas está dizendo, olha, eu desci, no capítulo 2 ele vai dizer, eu estava nas entranhas mais profundas, eu estava próximo da morte, eu estava, enfim, as ondas me encobriram, eu estava próximo do inferno. Ele vai falar faz todo esse drama, e eu imagino que não seja para menos, porque você é dentro de um peixe, né? Dentro de um peixe, e o peixe navegando no mais profundo no mar, e você lá dentro, 3 dias, a coisa não deve ser muito fácil. Então Jonas, ele expressa esse grande sentimento, mas nós vemos que Jonas, ele se arrepende. E ele diz assim, olha Senhor, eu cumprirei agora todos os meus votos. Porque todo profeta tinha um voto e um compromisso com Deus. Não muito diferente de nós hoje. Quando levantamos a mão e aceitamos a Cristo, nós firmamos um voto, um compromisso, uma aliança com Deus. E agora Jonas, ele se arrepende e diz, Senhor, eu cumprirei todos os meus votos, porque agora eu entendi que é do Senhor que vem o livramento, é do Senhor que vem a salvação. Jonas está se humilhando e reconhecendo a grandeza, a soberania de Deus. Ele está reconhecendo que o Deus que ele estava servindo era um Deus capaz de dominar o universo, o Deus que tinha poder sobre todas as ações do universo. Ele tinha poder sobre a tempestade, poder sobre o peixe, poder sobre o mar, poder sobre Jonas. É um Deus todo-poderoso. E nesse grande poder e o seu grande amor e misericórdia, Deus protege Jonas. E Jonas sai protegido no final das contas, e agora o peixe vomita Jonas em terra seca. E novamente vem a palavra do Senhor para Jonas, agora vá a Nínive. E diz para eles que se em 40 dias não se arrepender, toda a cidade será destruída. E dessa vez, Jonas foi, claro, né? Dessa vez, Jonas, então, resolveu realmente ir. Ele vai, e a Bíblia diz que a cidade, pelo tamanho da cidade, demoraria talvez 3 dias para que ele pudesse andar, percorrer a cidade toda. Uma circunferência de aproximadamente 90 e poucos quilômetros, 96 quilômetros aproximadamente, e ele teria que percorrer, pregando a palavra de Deus. No entanto, Jonas faz esse percurso em um dia. Ele começa pregando, ele vai a cidade inteira pregando, em um dia ele resolve tudo, pregou para todo mundo, e ele falou, agora eu quero ver o que vai acontecer. E ele sai um pouco da cidade, constrói um abrigo, e ele fica lá esperando. O que será que vai acontecer aqui? Jonas será destruída. Eu quero ver se Deus vai cumprir realmente o que falou. Mas para surpresa de Jonas, o rei fica sabendo dessa história. O próprio povo, quando ouviu a pregação de Jonas, já começou a se arrepender. Começou a se lançar diante do Senhor. O arrependimento veio no coração da cidade, de cada um. E a cidade toda se arrepende. E o rei faz agora um decreto dizendo, olha, eu ordeno que todos, a partir de hoje, não comam mais nada, estejam em jejum, tanto homens, mulheres, animais, todo mundo, até os animais jejuam, e se vistam de saco. E o próprio rei se sentou às cinzas, vestido de pano de saco, se arrependeu profundamente. O vestido de pano de sacos, não sei se alguém já morou assim naquelas cidadezinhas do interior, hoje acho que nem tem mais, mas na épocas antigas, né? Se faziam roupas de saco e tal. Enfim, eles fizeram roupas de saco e eles se vestiram. E era um material mais rústico, um material mais escuro, que seria talvez não apropriado para fazer um passeio ao shopping ou para se usar no dia a dia, para ir ao trabalho, enfim. Mas eles resolveram que dessa forma eles estariam mostrando a Deus, externando a Deus o seu arrependimento. O seu coração estava arrependido. E eles tomam a atitude de dizer, eu quero provar isso, eu quero mostrar isso, que o meu coração está arrependido. Eu vou me humilhar tanto, que eu vou tirar as minhas vestes e me vestir de saco, panos de saco. E vou me assentar às cinzas, que era um sinal de desespero. Eu vou me assentar às cinzas e vou mostrar que o meu coração está totalmente arrependido. E assim fizeram a cidade inteira e os animais e todo mundo. Resultado, Deus, que é misericordioso, livra a cidade toda da destruição.
Deus salva Nínive completamente. Mais de 120 mil pessoas foram salvas naquele dia. Mas isso deixa Jonas muito triste. Jonas esperava a destruição. Ele esperava o pior de Nínive. E agora Nínive está feliz. E Deus está feliz. Deus está celebrando. E Jonas está triste. E no capítulo 4 que nós lemos, Jonas deseja morrer. E ele está lá esperando a morte. E ele fala, olha, eu sabia que se eu saísse para pregar, Deus que é bom, Ele não ia aguentar, esse povo todo orando, esse povo todo clamando, Deus não ia aguentar isso, Ele ia voltar atrás no que falou, Deus vai findar não destruindo esse povo, eu sabia disso, por isso eu não queria pregar. E Deus diz para ele, Jonas, veja bem, tem razão para você estar tão triste, você tem razão de estar tão revoltado dessa forma? E Jonas diz, eu tenho, Senhor, eu tenho razão e eu quero morrer. Sabe, irmão, quantas vezes nós entramos no nosso mundo tão pequeno e nós queremos que as coisas girem só em torno de nós mesmos e nós queremos que tudo aconteça conforme eu quero, eu imagino, eu planejo, sabe? Mas nós precisamos entender que quando nós pregamos a palavra de Deus, é Deus que faz a obra da forma dele, do jeito dele. E Jonas então achava que eu vou pregar, mas no final das contas, nada vai acontecer. Então, no capítulo 4, agora a Bíblia diz que Jonas está revoltado e Deus providencia uma planta. Essa planta cresce, em um dia cresce essa planta, as folhas crescem e faz sombra para Jonas. E nós percebemos um certo cuidado de Deus na vida de Jonas. O homem que está revoltado, que está indignado, embora ele não tinha razão nenhuma para estar daquela forma, mas ele está indignado e Deus cuida de Jonas, providenciando para ele uma planta e agora faz uma folha grande e Jonas consegue descansar na sombra e ele fica muito feliz por aquele dia. Muito feliz pela planta, não por Nínive. Jonas está muito feliz pela providência de Deus na planta. E de repente Deus permite que uma lagarta, um verme, algo parecido, comesse a raiz da planta e essa planta também morre rapidamente. E Jonas se vê de novo no sol quente, sem a proteção da planta, e Deus permite então que venha um vento quente, e esse vento bate em Jonas, juntamente com o sol em Jonas, e Jonas deseja morrer de novo. E Jonas fala, mas Senhor, e Deus diz para ele, mas Jonas, você acha ainda que você tem razão de estar querendo morrer? Sim, Senhor, eu tenho razão de estar querendo morrer. E Deus disse para ele, para finalizando o livro, Deus disse para ele, olha Jonas, você está preocupado com essa planta, você se revoltou por conta dessa planta, está tão preocupado com a planta, será então que eu não tenho direito de ter compaixão de mais de 120 mil pessoas, que é a cidade de Nínive? Sabe, esse ponto nos leva a pensar que Jonas estava à procura dos seus próprios interesses. Jonas, ele olhava para ele mesmo e ele queria que as coisas acontecessem como ele gostaria. E ele estava à procura dos seus próprios interesses. Jonas está fazendo aqui uma inversão de valores. Em vez de se compadecer por Nínive, em vez de se compadecer pelo arrependimento das pessoas, Jonas está preocupado com uma planta que murchou e deixou de fazer sombra para sua cabeça. Sabe, irmão, às vezes como chamados de Deus, às vezes como pessoas escolhidas por Deus para a pregação do Evangelho, nós damos muitas desculpas e não vamos. E nós damos desculpa por conta dos nossos ressentimentos, nós damos desculpa, enfim, por conta do nosso tempo, por nossos compromissos extras, nós temos tantas desculpas e não vamos pregar a palavra de Deus. E as nossas alegrias, talvez, por algum momento, são alegrias por coisas fúteis. Assim como Jonas se alegrou muito porque uma planta nasceu para fazer sombra para ele.
E nós nos alegramos muito quando temos um carro novo, nós nos alegramos muito quando temos uma casa bonita, quando temos um emprego com um bom salário, quando temos tantas coisas desse mundo que nos favorece, nós nos alegramos muito. Mas de repente quando essas coisas se vão, nós nos entristecemos muito, ficamos muito tristes e aquela coisa toda. Mas na verdade não é com isso que Deus está preocupado nesse momento. O que Deus está preocupado não é se a árvore cresceu, se Jonas ficou na sombra, se não ficou na sombra. Deus está preocupado com os mais de 120 mil pessoas que estavam indo para o inferno. Era isso. E agora, querido, fica essa grande mensagem para o nosso coração. Nós possuímos, assim como Jonas, a palavra de Deus. O que essa história toda de Jonas tem a ver comigo e com você? Nós possuímos a palavra de Deus. Assim como a palavra de Deus veio a Jonas, a palavra de Deus também veio a nós. E nós temos responsabilidades sobre esta palavra. Eu quero voltar a pensar um pouco no livro de Jonas, nessa história, para que nós vamos desconstruir a ideia de que Jonas é o personagem principal, de que o peixe, né, fosse algo tão miraculoso. Mas na verdade, o personagem principal dessa história é o próprio Deus. Deus realiza grandes milagres nessa história. Um dos argumentos daqueles que dizem que Jonas é um personagem fictício é exatamente esse. É porque Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E aí, biologicamente falando, cientificamente, será possível mesmo um homem, uma pessoa, um ser humano, ficar dentro de um peixe 3 dias? Como é que vai sobreviver dentro do peixe? Será isso possível? E aí nós, pela fé, nós voltamos a pensar e dizer, ora, mas será possível uma virgem dar luz a um filho? Será possível as coisas passarem a existir pelo poder da palavra? Será possível mesmo a terra jogar Jesus para fora ao 3º dia? Todas essas coisas foram possíveis. Então não duvidamos de que Jonas passou realmente 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Jonas passou realmente 3 dias e 3 noites pelo milagre de Deus. Então o fato de Jonas ter estado lá foi exatamente um milagre, a misericórdia de Deus. Não queira eu e você ser engolido por um peixe que talvez a gente não vai chegar ou sobreviver algumas horas. Mas Jonas passou 3 dias e 3 noites, porque foi um milagre da parte de Deus, por amor ao profeta. E nós encontramos alguns milagres de Deus nesse livro. Eu vou só citar, primeiro deles, Deus como principal dessa história, Ele acalma a tempestade, salva toda a tripulação. Esse é um grande milagre de Deus. Um outro milagre que nós encontramos é a provisão do peixe para preservar a vida do profeta. Esse é um grande milagre. Um outro milagre, o fato do próprio peixe levar Jonas até a praia e vomitar Jonas, deixar Jonas em terra firme. É uma ação de Deus, é um milagre de Deus na vida de Jonas. A preparação da planta, Deus simplesmente faz com que uma planta nasça e cresce no mesmo dia, a ponto de fazer uma árvore que dê sombra para a cabeça de Jonas. Então, simplesmente isso acontece no mesmo dia. Acho que você nunca viu uma planta nascer, crescer e ficar frondosa com sombra no mesmo dia. Mas isso aconteceu por um milagre de Deus. Ele providencia essa árvore. E um outro milagre de Deus, o aparecimento também da lagarta. De onde veio essa lagarta? De onde veio esse verme que chegou e comeu a planta e de repente a planta já morreu também no mesmo dia? Como é que é isso? De onde veio isso? Um grande milagre de Deus. E nesse sentido, Deus está tratando com Jonas, dizendo, sou eu o poderoso, sou eu que tenho controle de tudo. Depois, um vento que vem do leste, um vento quente, diz a Bíblia, que vem do leste, sopra em Jonas, e Jonas novamente deseja morrer e tal. Mas esse vento, como é que isso aparece de repente? Um grande milagre de Deus. E um outro milagre de Deus que nós vemos nesse livro é
a salvação dos ninivitas. Um grande milagre de Deus. Então, quando você pensar no livro de Jonas, na história de Jonas, você já vai pensar, Deus é o principal personagem dessa história. O Jonas ser engolido e sobreviver depois de 3 dias, isso é fichinha. Isso foi coisa de Deus. Tá, mas eu estava dizendo, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que a Bíblia nos diz, com um versículo que o Fábio abriu o culto dizendo, olha, e Marcos, a grande comissão. Marcos 15:16, Jesus disse assim, vão para todo mundo e preguem o Evangelho. Esta é a palavra de Deus que chegou a você e a mim. Assim como a mensagem de Deus que chegou a Jonas dizendo, eu amo Nínive, Nínive é rebelde, Nínive é muito cruel, Nínive é inimiga de vocês, mas eu amo Nínive. E eu quero que você pregue para Nínive e livra, salva Nínive. A palavra estava com Jonas, ele portava isso. E ele tenta fugir e vai dormir com essa palavra. E Nínive está perecendo. E agora há uma mensagem de Deus para nós, Jesus Cristo, depois de ter morrido, depois de ter ressuscitado, ele já poderia ter subido ao céu, estar com o Pai, mas o que ele faz? Ele simplesmente volta. E ao voltar, ele diz o seguinte, eu quero comissionar vocês. Depois, pós-morte, ele dá uma comissão, ele dá uma ordem para os discípulos, dizendo, vão para todo mundo e preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a mensagem que eu e você portamos da parte de Deus no nosso coração, e que todos os dias Deus está dizendo, vai ao mundo. Vai ao mundo, vai às nações e pregue. E Deus está provando para Jonas quando ele diz, olha, quando ele talvez pensasse, olha, Nínive não tem direito porque não faz parte dos judeus, é uma nação gentia, mas Deus está dizendo, Jonas, eu não sou Deus somente dos judeus, eu sou Deus de todas as nações, eu sou o Deus dos gentios, eu sou o Deus dos judeus, eu sou o Deus dos marinheiros, eu sou o Deus do universo, eu sou o Deus do peixe, eu sou o Deus das plantas, eu sou o Deus do vento. Jonas está dizendo, eu sou o Deus, e Deus está dizendo para Jonas, eu sou Deus, e eu quero que você anuncie a minha palavra. E nós portamos da parte de Deus, isso está no meu coração e no seu, e de todo cristão que um dia aceitou Jesus, ide por todo o mundo, vão por todas as pessoas, e você vai dizer, mas as nações hoje, sei lá, a política está muito complicada, o povo está muito cruel, os homens são maus demais, está vendo a violência como aumentou, exatamente isso, e é exatamente por isso que Deus está dizendo, vão e anunciem a palavra, vão e preguem a palavra. Sabe, irmão, e é isso que a Bíblia está nos dizendo. Em Mateus 28, quando Jesus também está dizendo, nesse mesmo sentido, ele de Mateus escreve, dizendo, olha, então Jesus se aproximou deles e diz, toda autoridade é me dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos em todas as nações. Em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina eles a guardar a minha palavra, a obedecer a minha palavra, e eu estarei para sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mas nós encontramos um outro versículo em Atos 17:30 que diz, olha, no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora Deus ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Esta é a mensagem que precisamos pregar, é a mensagem que está dentro de você, que está dentro de mim, dada por Deus, gerada pelo Espírito Santo. Há uma mensagem dentro de mim dizendo, pregue, vão às nações, vão às famílias, vão às cidades, preguem, anunciem meu nome. Por quê? Porque o Senhor tem um grande juízo para a terra, e nós sabemos bem disso. Deus tem um grande juízo para a terra. Assim como Nínive seria destruída, há um momento nessa terra que tudo também será abalado pelo próprio Deus. Há um momento em que o próprio Deus recolherá a sua igreja e o mundo será totalmente abalado. Aqueles que não têm Jesus irão para a condenação eterna. Não diz respeito se eu gosto das pessoas ou se eu não gosto. Diz respeito de céu e inferno. Diz respeito que alguém vai para o céu e alguém vai para o inferno. E aquele que vai para o inferno é porque não conheceu a palavra de Deus. E muitas vezes não conheceu, porque eu e você não falou. Ficamos dormindo no porão, no sono da irresponsabilidade, no sono da indiferença, no sono da passividade, dormindo no porão com a palavra guardada. Sabe, irmão,
A responsabilidade da igreja de Jesus é muito grande. O Senhor nos salvou, Ele nos chamou para o seu reino, e nesse chamado Ele nos comissionou e disse: você tem a palavra que resolve o problema do mundo. Não guarde isso com você. Eu não devo guardar essa palavra comigo. Juntos precisamos proclamar o reino de Deus. Não há motivos, não há nenhum motivo que nos possa impedir a proclamação do Evangelho. Pessoas são mais importantes do que nossas frustrações pessoais, do que nossos ressentimentos, do que nossas desculpas. Pessoas são mais importantes. E Deus chama a atenção de Jonas: você está preocupado com a planta? Não pensou em 120 mil pessoas morrendo? Está preocupado com a planta? Pessoas são mais importantes do que qualquer outro sentimento que passe dentro de nós. Nada pode nos impedir de proclamar o Evangelho. Precisamos amar as pessoas assim como Deus as ama. Precisamos externar esse amor pela pregação, pela proclamação do Evangelho, e entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e nós em todo tempo somos apenas chamados, amados por Ele, salvos por Ele e enganjados nesse exército da proclamação do Evangelho. E um ponto importante, o que o Senhor disse: eu estarei com você todos os dias da sua vida. A missão que Deus nos deu não tem a ver conosco, tem a ver com as pessoas, tem a ver com as famílias, tem a ver com as cidades. E Deus prova o seu amor aos que são comissionados, aos que se dispõem a ir. Ele cuida, assim como cuidou de Jonas. Deus cuida daqueles que se dispõem a ir. E Ele disse o seguinte: olha, vão ensinando a obedecer o que eu os ordenei. Eu estarei para sempre com você, até a consumação dos séculos. Eu gostaria que você ficasse em pé. Se você pudesse curvar sua cabeça e agora, e começar a relembrar das mensagens que veio da parte de Deus até você, para que fossem proclamadas. Sabe, irmãos, nós não podemos negligenciar a voz de Deus sobre as nossas vidas. E ontem, eu quero só contar isso a título de testemunho, tive uma experiência nesse nível muito fantástico. Quando o pastor João falava dessas coisas aqui, eu me lembrei disso. Estava no meu trabalho e eu ando de moto, estava dobrando o meu casaco para guardar, e veio um flash na minha mente: por que você não dá o seu casaco para um mendigo que está precisando? E eu pensei: Senhor, o meu casaco, que eu ando de moto, enfim. E logo me veio à mente um morador de rua, que sempre a gente passa na rua, e ele está lá naquele mesmo ponto, vários dias está ali. E eu, terminou o expediente, então peguei meu casaco e falei: vou lá. Procurei, não encontrei. Cheguei num posto de gasolina, aí encontrei ele lá, numa cadeira de roda. Encontrei ele lá. E aí o frentista falou: vai abastecer? Eu falei: não, só vim falar com o rapaz. Conversei com ele, entreguei o casaco para ele e disse: olha, algo me disse, eu preciso te entregar o meu casaco. Ele baixou a cabeça, recebeu o casaco e chorou muito. E ele começou a contar a história, dizendo: eu estou nessa vida aqui porque eu estava preso, fiquei algum tempo preso. E eu falei: mas o que aconteceu com você? Que você esteve preso? Ele falou: eu presenciei a cena de um homem estuprando um menino que eu conhecia. O menino tinha 8 anos. E naquele momento eu estava armado. Não pensei 2 vezes. Atirei no cara e matei. Fui preso. Ao sair da cadeia, foi para a rua. Hoje mora na rua. Sabe, irmão? Ele chorou, eu orei com ele. Mas o que eu quero dizer para você? É que o mundo está nesse nível.
A destruição está nesse nível. Existem crianças sendo abusadas. Existem mulheres sendo mortas. Há uma estatística que Mato Grosso do Sul está, enfim, no estado é um dos números maiores de feminicídio. É o nosso estado. Há uma violência muito grande. O número de roubo, de sequestro, de homicídios, de suicídios. Satanás está dominando o mundo. As pessoas estão aprisionadas. E há uma mensagem de Deus no meu coração e no seu, dizendo: pregue. Há uma palavra libertadora. Jesus Cristo veio para libertar. Se Satanás está dominando o mundo, João disse, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Ele é o grande libertador da humanidade. Essa palavra está comigo e está com você. E ela não pode ser negligenciada. Nós não podemos negligenciar a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar com você, é algo específico, faça, meu irmão, vai lá e faça. Além de algo tão genérico que é a palavra dizendo ide e pregue. Se ele não dizer, não falar nada no seu coração, nada na sua mente, não tem problema. A ordem é a mesma: vá e pregue, vá e anuncie o Evangelho. Essa é a ordem expressa do Senhor Jesus. E eu gostaria que, se tem alguém aqui que por um momento negligenciou a voz do Espírito Santo e disse: olha, eu senti vontade de visitar tal pessoa e de falar de Jesus. Eu senti vontade de procurar tal pessoa e ler com ele um versículo bíblico, orar com ele talvez. E você negligenciou. Eu gostaria que nós pudéssemos entregar isso a Deus. Abra seu coração e diz: Senhor, eu não quero ser como Jonas, negligente na pregação. Eu quero, Senhor, ter o coração aberto e me alegrar com aquilo que alegra o teu coração, a salvação de pessoas. Eu quero me alegrar com isso. Eu quero abrir meu coração e me entregar totalmente. Por isso, irmão, tenha um momento de oração. Nós temos, acho que alguns minutos, 3, 5 minutos. Eu gostaria que você tivesse um momento de oração. Vamos levantar a Deus um clamor juntos. Eu não quero chamar você para vir aqui à frente e dar uma pessoa ou outra. Eu gostaria que nós todos, como igreja, nós pudéssemos levantar um clamor juntos e dizer: Senhor, nós não queremos ser omissos. Nós queremos ser, de fato, obedientes à Tua palavra. Queremos ser um profeta que vai e anuncia a Tua palavra. E não queremos dormir mais no sono da negligência, da passividade, escondendo a palavra de Deus e pessoas morrendo e a palavra conosco. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, pode orar, meu irmão. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, e como igreja nós pedimos o Teu perdão, Senhor. Nós entendemos, Deus, que é a Tua misericórdia sobre nós. Nós entendemos, Pai, que sem a Tua misericórdia, de fato, nós seremos destruídos. Ó Senhor, e por vezes, Deus, nós temos sido negligentes com a Tua obra, negligente com o chamado, negligente, Deus, com a Tua palavra. Ó Deus, negligente em anunciar a Tua mensagem, quer seja ao nosso vizinho, ó Deus, ao nosso colega de trabalho, colega de escola, Senhor. Enfim, nos nossos relacionamentos mais próximos, às vezes temos negligenciados, Senhor. Mas nós vemos a Ti como Jonas, arrependidos, pedir perdão e dizer: Senhor, nos direcione cada momento na direção que o Senhor quer nos levar. Senhor, nos direcione às pessoas certas que o Senhor quer que a gente fale da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, queremos ser profetas, Senhor, proclamadores da Tua palavra, autênticos, Deus, autênticos na proclamação do Teu Evangelho, Senhor, em todo o tempo, Pai. Ó Senhor, aumenta o nosso amor por Ti, aumenta o nosso amor pelas pessoas, e não nos deixe, Senhor, ficar olhando para nós mesmos, Pai, para Senhor, para nossas indiferenças, mas que possamos olhar, Deus, para o sacrifício de Jesus na cruz, sofrendo por pessoas, para que pessoas fossem libertas. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos contribuir com essa obra. Nós queremos proclamar o Teu reino, obedecer o Teu chamado, obedecer o ID.
entendendo, Pai, que o Senhor ama, Senhor, não somente nossa família, mas o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nossa nação, as nações. O Senhor é um Deus das nações, em nome de Jesus, Pai. Se o Senhor tem, Deus, chamados específicos para pessoas aqui nesta manhã, Senhor, faz, Senhor, a tua obra, Pai. Direciona, Senhor. Ó Deus, o Senhor tira Jonas, Senhor, de Israel, manda para Nínive para pregar. E o Senhor pode tirar pessoas, Senhor, também do nosso convívio aqui, e mandar para outros estados, para outras nações, ou mesmo, Deus, para ficarmos nessa cidade, mas proclamando o teu reino. Deus, na verdade é que nós queremos que o teu Espírito se mova entre nós, na direção que o Senhor aprova, na direção que o Senhor quer. Porque como igreja precisamos expandir o teu evangelho. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo nesta manhã por um avivamento, para que o Senhor avive o coração de cada um. O Senhor acenda a chama, Senhor, missionária, Pai, no coração de pessoas que às vezes já estão se apagando. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, reacende a chama missionária, reacende o desejo da proclamação do evangelho. Oh Pai, que nós saiamos daqui nesta manhã de forma diferente. Saiamos daqui, Deus, apaixonado por pessoas, apaixonados pela tua palavra, apaixonados por ti, Senhor. Oh, e cooperando contigo na tua obra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que não sejamos passivos, mas sejamos obedientes à tua voz. Por amor a ti, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Gostaria que pudéssemos aplaudir o Senhor, porque Ele é o Deus das nações, Ele vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Obrigado porque você veio, obrigado porque você esteve aqui hoje, está aqui hoje, cultuando. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Que você tenha um bom domingo, um almoço delicioso na sua casa, com a sua família. Deus abençoe você. Vão na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.